Olá a todos os alunos e alunas. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou o professor Ney Araújo, professor da Rede Pública de Ensino. Estou aqui para mais uma videoaula do seu componente curricular Sociologia. Esta videoaula, ela está destinada principalmente a todos aqueles alunos e alunas que estão devidamente matriculados na primeira série do ensino médio. Mas se você não está matriculado nesta série, nada impede de que você possa estar acompanhando esta videoaula e aprender com tudo aquilo que será ensinado a todos vocês. O tema desta videoaula irá tratar a respeito da Revolução Industrial, transformações econômicas. Certamente, caro aluno, certamente, cara aluna, você sabe que a Revolução Industrial ela foi um dos marcos históricos imprescindíveis que acabaram culminando no advento da atual sociedade capitalista. A Revolução Industrial ela ocorreu em um contexto em que a sociedade ela começou a passar por sucessivas transformações, onde anteriormente nós tínhamos o modo de produção feudal com todas as suas peculiaridades econômicas e sociais, e toda essa estrutura do feudalismo começou a se desagregar, ou seja, a se diluir, desaparecer, dando surgimento, abrindo espaço para que uma nova realidade social com outras características políticas, econômicas e sociais pudessem emergir e se consolidar, que na verdade é o atual capitalismo, como eu mencionei a todos vocês agora há pouco. Diante desse contexto de transformação, ou seja, nesse período de transição histórica de um modo de produção para um outro modo de produção, ocorreram marcos históricos absolutamente fundamentais e que acabaram contribuindo com a efetivação do modo de produção capitalista. Nós tivemos o Iluminismo, nós tivemos a Revolução Francesa, para citar como exemplo, e o tema desta videoaula que trata a respeito da Revolução Industrial. Vamos aqui avançar e eu peço que vocês visualizem agora as informações que estão sendo apresentadas em tela, onde vocês podem identificar, através de uma leitura bastante atenta, que a Revolução Industrial ela foi um período de grande desenvolvimento tecnológico que teve início na Inglaterra a partir da segunda metade do século XVIII e que se espalhou pelo mundo causando grandes transformações. Que transformações foram essas? Essas transformações elas foram caracterizadas pelas mudanças ocorridas nas relações de trabalho. Mas quais as características existentes na Revolução Industrial que acabaram modificando a forma de trabalhar do homem? Primeiramente, a Revolução Industrial ela foi caracterizada pelo surgimento das primeiras fábricas e, como o próprio termo, como o próprio nome da Revolução já sugere, também a instalação das primeiras indústrias. Mas também não foi só isso. Por que foi uma revolução tecnológica? Porque nós tivemos também o surgimento das máquinas, principalmente das máquinas a vapor. Máquinas essas ou tecnologias essas que dessa revolução industrial ocorrida no século XVIII até os nossos dias atuais somente evoluíram. Quantas máquinas, quantas tecnologias estão à disposição dos atuais trabalhadores para a execução de determinadas tarefas? Certamente você tem um entendimento que são várias tecnologias utilizadas cotidianamente, não só no âmbito profissional, mas inclusive nas tarefas pessoais que os indivíduos, ou, em outras palavras, que as pessoas precisam desencadear. Então tivemos esse auge tecnológico naquilo que nós também podemos denominar como sendo a primeira revolução industrial. Agora, também temos que levar em consideração uma peculiaridade. O surgimento da máquina, àquela época, já acarretou uma consequência que perdura até os nossos dias atuais.
Se a máquina ela tem a condição de realizar tarefas, logo ela também substitui seres humanos ou, em outras palavras, profissionais que também realizam essas tarefas. Ou seja, a substituição do trabalho humano pelo trabalho da máquina. Por isso que ocorreu uma grande revolução ou, em outras palavras, uma grande mudança na forma de trabalhar dos indivíduos. Agora nós vamos avançar mais um pouco, e aí vocês podem visualizar agora na projeção, apenas a título de exemplo, nós temos uma imagem que tenta justamente retratar esse contexto passado, que é a época da Revolução Industrial. Então vocês podem perceber nesta imagem mulheres trabalhando, manuseando, fazendo uso justamente da máquina nesse contexto de mudança das relações de trabalho. Neste sentido, vocês também visualizam agora em tela algumas fases da Revolução Industrial. Quando nós estudamos a literatura na sociologia, que é voltada especificamente para discutir as questões do trabalho, é muito recorrente que algumas literaturas, que alguns autores, eles pontuem a existência de uma primeira revolução industrial, que é essa que eu estou tratando com todos vocês, mas também identificam a ocorrência de outros momentos da história que também são caracterizados como revolução industrial, ou seja, uma revolução tecnológica, ou seja, a tecnologia ela evoluindo gradativamente. Então, nesse cronograma, vocês podem visualizar. Em 1784, acompanhem atentamente comigo. Em 1784, nós temos a mecanização dos processos através da energia hidráulica e do vapor. Em 1870, a tecnologia ela avança cada vez mais. Então, nós temos o início da produção em massa, proporcionada pela aplicação da energia elétrica. Nós temos um outro momento, identificado como a Terceira Revolução Industrial, datada de 1969, caracterizada pela automação dos processos através de CLPs e introdução de robôs ao processo. E a Quarta Revolução Industrial reflete a realidade atual, que são os processos autônomos proporcionados por tecnologias cibernéticas e, como eu disse logo no início das considerações, muito utilizadas não só no âmbito profissional, mas também em nossas tarefas cotidianas. A Revolução Industrial, ela trouxe algumas consequências. Vamos destacar algumas delas? Bastante atenção e acompanhem comigo. Uma delas é a substituição do trabalho humano por máquinas, o que ampliou o êxodo rural e intensificou o crescimento urbano. Outra consequência da Revolução Industrial, acompanhem em tela, foi o crescimento desenfreado das cidades, acarretando favelização, marginalização de pessoas, aumento da miséria, fome e violência. Ou seja, a Revolução Industrial ela fez também surgir problemas sociais ou o aguçamento de algumas situações que já existiam à época de forma considerável. Uma outra consequência, aumento significativo de indústrias e, obviamente, o aumento da produção. A partir do momento que eu tenho uma máquina, a partir do momento que eu tenho uma indústria trabalhando na produção de mercadorias, isso gera um ritmo de trabalho e um ritmo de produção muito ampliado em comparação a todo aquele trabalho feito manualmente, dependendo apenas da capacidade produtiva humana. E, por fim, organização da sociedade em dois grupos, ou por que não utilizar a expressão classes sociais. Ou seja, quem é o proprietário das máquinas? Quem é o proprietário das indústrias? Ou, utilizando uma expressão bem sociológica, quem é o proprietário dos meios de produção?
A partir da Revolução Industrial, nós temos uma definição clara das classes sociais que são inerentes ao modo de produção capitalista, no caso, a burguesia e o proletariado. Com base em todas essas explicações, caros alunos, agora chegou o momento de nós exercitarmos o nosso aprendizado. Temos uma questão e 4 possibilidades de resposta. Bastante atenção. Podem ser apontadas como características da Revolução Industrial. Alternativa A: a substituição da manufatura pela indústria, a invenção da máquina-ferramenta, a progressiva divisão do trabalho e a submissão do trabalhador à disciplina fabril. Alternativa B: o aprimoramento do artesanato, a crescente divisão do trabalho, um forte êxodo urbano e o aumento da produção. Alternativa C: a substituição do artesanato pela manufatura e o consequente aumento da produção, acompanhado pelo recrudescimento da servidão. E alternativa D: a total substituição do homem pela máquina e o aumento do nível de vida da classe trabalhadora. Levando em consideração tudo o que foi explicado, vamos visualizar qual a alternativa correta. Alternativa A: a substituição da manufatura pela indústria, a invenção da máquina-ferramenta, a progressiva divisão do trabalho, fazendo com que o trabalhador ele perca a totalidade do processo produtivo, ou seja, o profissional, o trabalhador, ele executa uma tarefa que é apenas uma parte do processo de produção para se chegar à finalização de uma determinada mercadoria. E a submissão do trabalhador à disciplina fabril, como, por exemplo, o cumprimento de jornada de trabalho, ou seja, o cumprimento de carga horária. Caríssimos alunos e alunas, eu estou finalizando esta videoaula. Agradeço a todos vocês o fato de ter assistido e não deixe de acessar a plataforma eduque.ac. Um forte abraço a todos.